Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu estava com 2 palavras para ministrar hoje. Confesso que essa semana ela foi... Estava em 2 palavras para ministrar hoje. Essa noite nós reunimos, ficamos até tarde em reunião, fazendo prestação de contas e todo o trabalho que nós fazemos como igreja. E eu senti que deveria pregar essa mensagem. Ouça em meio à guerra, em meio à batalha. Nós vivemos uma batalha. Ainda que você e eu não olhamos com os olhos naturais e possamos enxergar essa batalha, mas ela é real. A batalha espiritual ela acontece em todo tempo, em todo lugar. E no meio da batalha, nós precisamos ter a ciência e saber quem nós devemos ouvir. O título dessa mensagem era Ouça a Deus em meio à batalha. Mas nós decidimos colocar Ouça em meio à batalha para chamar a atenção para que você pudesse vir ouvir. Parece que não deu certo. Alguns não vieram. Então, a verdade é que o Senhor, Ele fala em todo o tempo. Amém? Às vezes nós não ouvimos. Às vezes nós não ouvimos. Então, eu queria que hoje você pudesse ouvir o Senhor. Pastor, como eu ouço o Senhor? Fala para a pessoa que está do seu lado, ouvindo a palavra. Fala para ele assim, não espere um profeta falar na sua vida. Ouça a palavra. Está cheio de gente que busca nas igrejas um profeta que estende o dedo e fala assim, eis que te digo, filho meu. Está cheio de gente buscando esse tipo de gente. Pastor, é errado? Eu não vou entrar no mérito do que é errado e do que é certo, amém? Eu só vou entrar no mérito que Deus fala com você por meio da palavra. Se alguém profetizar algo na sua vida que não está em acordo com a palavra, não é de Deus. Porque Deus tem compromisso com a palavra. Amém? Então, se você está enfrentando nesses dias, ou irá enfrentar, que é inevitável, nós vivemos num mundo mau, uma batalha, uma guerra. O que significa uma guerra para nós? Se você já teve uma situação em que as circunstâncias ao seu derredor parecem completamente sem esperança, você perdeu o ânimo, perdeu a alegria, parece que a paz foi embora e as coisas parecem que estão tudo dando errado. Esse é um tipo de batalha. Aí parece que você agora se posicionou para buscar a Deus e parece que as portas se fecharam, parece que as pessoas se afastaram de você, parece que começaram até mesmo a falar mal de você por o seu posicionamento em Deus. Às vezes até aquelas pessoas que você ama dentro da sua casa se revoltaram contra você e aí você então pergunta, por que isso está acontecendo, Deus? Isso é uma batalha. Isso é uma batalha. Mas o Senhor, Ele fala em meio à batalha. E hoje eu quero compartilhar com você o que Ele fala. Você precisa entender que Deus não está contra você, mas Deus está a seu favor. Ele não está contra você nessa batalha. Não, a Bíblia diz que um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. E Ele é o Senhor dos exércitos que militam a seu favor, não contra você. Por que Ele está a seu favor? Primeiro, porque Ele te criou. Você é feitura dEle. Segundo, porque Ele te salvou, Ele mandou o seu filho, o que Ele tinha de mais valor, de mais importante, para morrer no seu lugar e para fazer com que você deixasse de ser criatura e pudesse se tornar filho amado de Deus. E terceiro, porque você entregou a sua vida para Ele, porque você decidiu, mediante a divina semente do Evangelho, que entrou no seu coração, entregar a sua vida para Ele, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então você é triplamente de Deus. Você é uma obra-prima em que Deus escolheu e Ele disse que estaria contigo todos os momentos. Jesus disse para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não só nos dias bons, não só nos dias bons, todos os dias. Cada dia, 365 dias por ano. Cada dia Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Mas nós precisamos ouvir a direção. Pastor, por que eu não saio dessa situação? Por que essa história não muda? Eu quero sair dessa pressão que me pressiona, dessas dificuldades. Eu tenho 2 coisas para te falar nessa noite. A primeira delas é que a vida que Deus nos chama para viver não é uma vida sem aflições. Eu sei que muitas vezes o evangelho pregado não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho da alma.
que diz assim: vem servir a Deus, você vai ter um bom carro, uma boa casa, e você não vai ter problemas. Isso não combina com a Bíblia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não diz: agora vivem depressivos, ansiosos, porque vai ser assim mesmo. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, porque o mundo é um mundo que produz aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é ele quem luta as nossas guerras. E quando nós nos deparamos diante de uma batalha, nós precisamos saber o que vamos fazer, como agir, a quem ouvir, porque tem muitas vozes que falam no nosso dia. Hoje mesmo, talvez você já ouviu várias vozes, mas eu posso dizer para você, se você veio parar aqui, é porque você ouviu a voz certa. Não tem nada mais importante num domingo do que congregar, do que buscar a Deus. Você ouviu a voz de Deus, porque Deus, meus alunos lá do Maturidade, quem que deve obedecer, o espírito, a alma ou o corpo? O espírito, é o espírito que governa. O problema é que se seu espírito estiver raquítico, sem comida, você sabe o que é raquítico? Magrinho. Eu vou usar esse exemplo aqui rapidamente. Vem cá, Richard, por favor. Não, calma aí. O William, vem cá, por favor. Rapidão tem que ser. Dá o braço aí. Eu falei para você no início da mensagem que a palavra de Deus nos garante a vitória, mas que todo o tempo nós estamos numa grande batalha, numa batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela vai ser definida na sua vida mediante a quem você mais alimenta. Mais alimenta. Sabe qual que é os irmãos que têm mais problemas no seu dia a dia? São aqueles que não ouvem a palavra. São aqueles que não buscam a Deus. Porque Deus é a solução para todos os nossos problemas. Mas quem são esses irmãos? Todo homem é um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. Isso aqui é a aula da maturidade. Se você está na maturidade comigo, você sabe que eu já dei essa aula. Se chama princípio de revelação na palavra. Ele é um ser triuno. Agora, por que ele é um ser triuno? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é três ou Deus é um? Deus é um, mas que se manifesta de três formas. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Versículo 3, e havia trevas sobre a face do abismo. Versículo 2 é o final, desculpa, não é o 3. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Pai estava no começo e o Espírito estava no começo. E Jesus, onde é que estava? Lá no começo. Só que não aqui nesse versículo. Ele está em João capítulo 1, versículo 1, e ele diz: no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então os três estavam no princípio. Mas os três são um, não são três deuses. Da mesma forma que você é um só. No momento em que você nasce de novo, você não é mais essa pessoa que está sentado nessa cadeira. Você agora é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Um corpo que tem validade de iogurte. Vai deixar de existir. Validade de iogurte é muito pouca validade. O seu corpo está deixando de existir a cada dia. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer cirurgia plástica, não estou dizendo que isso aqui é pecado. Pode fazer o que quiser. Tudo vai cair. A lei da gravidade vai puxar tudo para baixo. Essa é a verdade. O homem, quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. É iludido demais. O homem tenta imitar a Deus o tempo todo. Mas Deus criou você da forma mais perfeita. Você, como você é, o ser mais perfeito que Deus poderia criar. E você então é a imagem e semelhança, por isso você é espírito, alma e corpo. Quando você estava afastado de Deus por causa do pecado, o seu espírito estava morto. Morre. Morto. O espírito morto, ele não se governa. Morto não tem atitude nem iniciativa. O seu corpo e a sua alma era o dono do pedaço.
O seu corpo é o corpo da preguiça. O corpo é aquele que deseja que o mundo termine num barranco para eu morrer escorado. É ou não é? Ô, sombra e água fresca, Jesus. Os irmãos que trabalham na obra comigo aqui, fazendo a reforma, um dia eles falaram assim, não vejo a hora de nós chegarmos na glória, que vai ser uma bênção, né? Eu falo, imagina se nós chegar lá e Jesus falar assim, ô Miguel, o pessoal da reforma chegou, estava esperando por eles. Porque nós achamos que estar no céu é uma maresia, deitado numa rede. Não, nós vamos reinar com Jesus, vai ter muito trabalho. Mas não é nós que fazemos. O nosso trabalho é confiar nele e descansar nele. É um trabalho que envolve descanso. Mas o nosso corpo quer sombra e água fresca. E a nossa alma? A nossa alma é intocável. A nossa alma é aquela que diz assim, quem que esse pastor pensa que é para falar que eu faltei o culto? Quem que esse pastor pensa para falar o meu respeito? Essa é a alma gritando. É a alma, eu chamo de alma vira-lata. Que é a alma que acha que tudo está o homem está no centro da personalidade. Então, assim, a alma é o centro da personalidade humana, por isso que eu estou aqui no meio. O que acontece quando o evangelho entra na sua vida? Você nasce de novo. O espírito é sorridente, assim, desse jeito. O que acontece? Aí você vai para o encontro, vai para maturidade, começa a ler a Bíblia, começa a aprender de Deus, vai para o culto, vai para a célula. Só que ainda às vezes o seu espírito está engatinhando, porque você nasceu de novo. E aí você domingo quer ir para o culto, o espírito quer ir para o culto, ele quer buscar Deus, vamos buscar Deus, vai para o culto. Mas o corpão aqui do lado, pois é, eu trabalhei o dia inteiro hoje, eu mereço um descanso, eu mereço ficar em casa. Isso, quando Jesus voltar você vai ficar também. Por quê? O corpo é o corpo da preguiça. E a alma? A alma é aliada do corpo. Então é 2 contra 1. É covardia. Mas o que acontece? Você começa a ouvir o pastor xarope. E aí você fala, vou para o culto. Vou me alimentar da palavra. Vou ler um versículo da Bíblia por dia para começar. O que acontece? Gradativamente. Troca, filho. O seu espírito vai crescendo. E aí o seguinte, filho, hoje é domingo, 16h. Sempre tem um jaguara para chegar 16h na sua casa. Desculpa pelo jaguara, mas assim, é um vocabulário gaúcho. Aí o que acontece? Está aqui eu e minha esposa. Convertemos, nossa vida era uma desgraça. Ninguém visitava nós, a não ser para beber e encher a cara de trago e comer churrasco. Convertemos, domingo de culto, 4h, meu sogro chegava lá em casa. Vim tomar um café com vocês. Eu tinha que sair 4h30, porque o culto era em Porto Alegre às 6h. Então eu tinha que viajar de Sapucaí a Porto Alegre para cultuar a Deus. Primeira semana não fui no culto. Por quê? Porque eu tinha que agradar o meu sogro, né? Ele foi lá em casa. E aí o meu pastor me pegou na curva. Falou, eu vi que tu não veio no culto domingo, aconteceu alguma coisa. Eu falei, meu sogro, tu vai ter que decidir, filho. Se tu quer ser um crente vencedor, tu tem que decidir, ou tu vai agradar homens ou tu vai agradar a Deus. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. A alma fez o quê? O que esse pastor pensa que é para mandar na minha vida? Eu já estou na igreja, já é um grande bem para ele. Olha a minha mente vira-lata pensando. Entendeu o que eu estou dizendo? A alma saindo. Cheguei em casa, minha esposa muito sábia falou assim, é isso que nós temos que fazer, se posicionar. E como o pai era dela, eu falei, glória a Deus, então vamos. No outro domingo, 4h, quem chega? O meu sogro do café. Falei para ele o seguinte, 4h30 eu estou saindo, se eu quiser ir junto para o culto, seja bem-vindo, o ônibus pega nós aqui, larga na frente do prédio. Se não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Nunca mais volto aqui no domingo. Eu falei, faça bem, muito obrigado. Isso que eu queria que acontecesse. Então, assim, o que eu estou mostrando para você? À medida que o espírito vai sendo alimentado, agora o espírito mudou. Vai para o culto, espírito.
Pode ir, força, meu filho. Com esse tamanhão todo tem que ter força. Então, o que acontece? Por mais que a alma diga, eu não quero ir. O corpo diga, eu estou cansado. O espírito fala, obedece e vamos embora. Amém? Obrigado. Pode aplaudir os nossos irmãos. Esse exemplo é tão simples, tão corriqueiro e tão repetido, mas tão poderoso e tão verdadeiro. Porque, na verdade, diante disso, quando o teu espírito se torna forte, você começa a ouvir a Deus com mais clareza. E aí, quando você começa a ouvir a Deus, você vê o que Ele fala. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, nós vamos ler até o 17. Preste atenção como é que começa essa passagem. Eu vou repetir mais uma vez que os irmãos reclamaram que eu falo muito rápido, eles não conseguem anotar o versículo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, 15, 16 e 17. Amém? Olha como começa. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Onde ele veio? No meio da congregação. É onde ele manifesta a sua glória de forma mais poderosa. Por isso é importante você estar no meio da congregação. Sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. O que ele diz aqui? Não temais e não vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aqui nós estamos narrando a batalha de Josafá, que acontece em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. E nós vemos então exércitos ferozes que se levantaram contra o povo de Deus. Aqui é uma batalha. É importante você saber, nós estamos no Velho Testamento, e nós ensinamos a Bíblia sempre à luz do Novo. Todo cristão enfrenta batalhas. Assim como o povo no Velho Testamento também enfrentava. O problema é que as batalhas no Velho Testamento eram literais, guerras. No Novo Testamento são espirituais, batalhas e guerras também. E é da mesma forma que os antepassados venceram, é da mesma forma que nós vencemos. Por quê? O centro da guerra, da batalha, não somos nós e nem os inimigos. O centro da nossa batalha é Deus. Ele está no centro, por quê? Porque do Senhor é a guerra. Vou repetir, do Senhor é a guerra. O número 5 é o número da graça. O número da graça aponta para você não merece, mas Deus dá a vitória para você. Não importa se você fez certinho ou não fez, se você acertou ou se você errou. Suas falhas não alteram a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí o que acontece? Deus, ele decidiu, é uma decisão dos céus para a terra, que ele luta e enfrenta as suas batalhas. Mas só tem um porém, você precisa ouvi-lo. E qual que é a primeira coisa que ele fala aqui nesse exemplo da batalha de Josafá? Ele diz, não tenha medo. Por que essa é a primeira palavra que ele fala? Está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Ele disse assim, dai ouvidos a todo Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. O que estavam contra ele, visualmente, era muito maior o número dos seus inimigos. Mas o que ele não estava vendo
é que no mundo espiritual, maior eram as miríades de anjos a favor dele. Às vezes você enfrenta um problema que só parece grande para você. Hoje eu fui visitar minha mãe, como eu falei, e meu irmão tem um galpão, um gaúcho, assim, bem legal. Eu vi assim, olhei uma faca, bem pequenininha. Pastor é um sujeito meio estranho. Tudo que ele olha da pregação. Fiquei olhando assim e falei, isso aqui dá uma mensagem. Falei, meu Deus, existem facas desse que são grandes. Mas aquela faca era bem pequenininha. Eu fiz até um vídeo e botei no meu status, se alguém viu. Eu botei a filmagem do celular bem em cima da faca, assim. Parecia uma faca grande, normal. E eu fui afastando a câmera à medida que eu ia filmando. E peguei a faca com a mão, cabia na palma da minha mão. Muitas vezes os nossos problemas, eles não são grandes. Nós só estamos olhando do ângulo errado. Nossos problemas... Mas como assim, pastor? Eu tenho problemas que são difíceis de solucionar. É porque você olha do ângulo errado. Deus nunca manda você olhar para os seus problemas. Ele manda você olhar para Ele. E para você olhar para Ele, você tem que entender que Ele está perto de você. E Ele está no ar. Quando você está no alto, tudo aqui embaixo parece pequenininho. Já andou de avião? Tudo que é enorme se torna pequeno. A nossa visão é a visão do alto, não é a visão da terra. Fala assim para o irmão que está do seu lado, não olhe com a visão da terra. Porque a visão da terra te impressiona, te assusta. Então ele diz, não tenha medo, não temais. Essa é a primeira palavra do Senhor em meio à batalha. Josafá, ele não era alguém extraordinário. Antes ele era uma pessoa comum como eu e você. Diante de um inimigo muitas vezes maior que eles. Quantas vezes nós enfrentamos problemas que nós não temos respostas? Nós não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde correr. Olhamos para todos os lados e não sabemos qual posicionamento tomar. O que fazer, pastor? Eu sei que às vezes você fala assim, pastor, o senhor está falando não ter medo. O senhor não sente medo? Eu não sou super-herói. Eu sou um ser humano como todos os outros. Com uma missão talvez maior que alguns. Isso me requer mais responsabilidade. Mas eu também tenho medo. Eu também sinto medo algumas vezes. A questão é que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós somos pessoas, seres humanos, que têm sentimentos. Agora, você precisa entender que o sentimento está localizado aonde? No espírito, na alma ou no corpo, alunos? Os alunos da maturidade. Peguei isso tudo agora. O sentimento é uma função que está na alma, no espírito, no corpo. Eles estão em silêncio, apavorados. Eles deixaram o medo entrar. Agora o medo entrou. O sentimento está no centro da personalidade humana, na alma. Na alma. Então você nunca deve se basear pelos sentimentos. Por quê? Porque o medo é um sentimento. Irmão, por que você não começa esse negócio logo? Ai, Deus me deu uma palavra que eu vou ser empresário, mas sabe como é que é? Aqui na empresa eu estou mais seguro, eu tenho meus benefícios, mas Deus me deu uma palavra. E aí passou 99 anos, e o cidadão está lá, Deus me deu a palavra, Deus me deu a palavra, e tudo passou. Deus se enganou? Não, o medo te paralisou. Fala assim para o irmão que está do seu lado, não tenha medo. Então a primeira palavra que o Senhor diz em meio à batalha é essa, não temas, porque essa batalha não é sua. Agora o medo, ele está presente em todos os nossos dias, só ele não pode te dominar. Quando você sentir medo, corra para aquele que pode te dar a vitória. Quando você se sentir pressionado por circunstâncias que estão ao seu redor, nós vivemos um mundo, eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Nós vivemos num mundo que tem mais demônio por metro quadrado que você pode imaginar. Aí você é um cidadão do céu, e os demônios cidadãos do inferno. Você acha que eles vão ficar olhando para você, batendo palmo para você? Não, eles vão resistir contra você. Para que você não entenda que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E aí muitos cristãos fazem o quê? Ficam brincando de ser crente. Eles acham que o evangelho é uma brincadeira, é o fantástico mundo de Bob. Você já ouviu aquele desenho?
Não, nós estamos numa batalha. E nós precisamos nos posicionar, não como crente meia boca, tipo net, Coca-Cola zero, que fica achando que tudo que nós falamos aqui é um conto de fadas. Não! Fica com medo de se envolver. Sabe como é que é, né, pastor? Se eu abrir a minha casa, eu vou ter muito compromisso. Toda semana vai ter gente. Você espera mesmo morar no céu com Jesus sendo assim? Diga sim. Diga sim. Porque você vai morar no céu com Jesus se você abrir ou não abrir a sua casa. Porque a salvação já está na sua mão. Você já está salvo. Mas assim, existe uma recompensa para aqueles que colocam a sua vida para viver debaixo da sujeição de Cristo. Quando você é chamado para ser um líder de célula e você fala assim, mas eu acho que eu não estou preparado ainda, nunca vai estar. Você é a pessoa a certeza maior de alguém que é escolhido para servir na obra de Deus é aquele que não está preparado. Porque o dia que você disser assim, pastor, hoje eu estou pronto, você é um líder, na minha equipe você não faz parte. Por quê? Porque quem está pronto, faz na força do braço. Quem não está pronto, ora para acontecer. Toda semana tem irmãos que clamam, Senhor, manda uma pessoa pelo menos na minha célula. Por quê? Porque ele entende que ele não consegue. E aí o que acontece? Deus surpreende ele fica assim, meu Deus, as pessoas vieram, Deus está me ouvindo. E ele vai entendendo o caminho das pedras, o caminho da vitória. Mas tem gente que é igual, eu acho que hoje eu estou meio impossível, igual o burrinho da entrada triunfal, já viu? Você sabe que Jesus entrou, hoje a comida está forte, pimentada? Pimentada. Hoje a comida está forte, dizer. Comida forte faz homens de Deus fortes. Quem gosta de sopa é doente. Aleluia, vamos embora. Sério. Normalmente o que recebe no hospital é sopa. E comida ruim. Você lembra da entrada triunfal de Jesus? A quinta parte agora, não sei como é que se chama, do The Chosen, que vai sair, que já saiu. A quinta, como é que fala? Obrigado. A quinta temporada vai mostrar a entrada triunfal. Acho que começa com a entrada triunfal, se eu não me engano. Porque na quarta não terminou. Ele teve o burrinho e tudo, mas não entrou. Você vai ver ele entrando. Está todo mundo aplaudindo. Hosana, que vem em nome do Senhor, jogando tapete, com palma nas mãos. Eu vou te falar agora o evangelho segundo o burrinho. Porque o que ninguém está vendo é como que o burrinho está vendo tudo aquilo. Jesus está em cima dele e o burrinho está dizendo, isso é tudo para mim? Até há pouco tempo eu estava amarrado num poste, eu era anônimo, e aí agora está todo mundo me aplaudindo, está todo mundo... Você entendeu o que eu estou dizendo? Isso aqui é a alma do ser humano que é glória para si. Mas quem que o povo estava adorando? Jesus. É claro que eu estou fazendo aqui, eu estou parafraseando. Tem um teólogo bem na minha frente aqui me olhando, pensando assim, onde é que o pastor está tirando isso? Ele conhece a Bíblia também. Eu estou parafraseando para você entender quem nós somos em tudo isso. Deus vai te usar com poder e autoridade, mas a glória é dele. Deus vai te usar com unção, mas a glória é dele. Deus vai te usar para curar pessoas enfermas, mas a glória é dele. Deus vai te usar para libertar pessoas escravizadas por espíritos malignos, que às vezes estão milhares de anos naquela família, mas a glória é dele. Deus vai te usar para cantar, para tocar, e até mesmo para pregar, mas a glória tem que ser dele. Entendeu por que nós falamos glória a Deus? Glória a Deus não é um jargão de crente, mas é uma maneira de nós dizermos, a ele seja dada a glória. Como você está me entendendo, diga amém. Não tenha medo, está tudo sob controle. Você é amado de Deus. A palavra de Deus fala o tempo todo. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar em muitos lugares Deus dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo. Em Isaías 41:13, Isaías 41:13.
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. O que ele está dizendo? Ele está te pegando pela mão e dizendo, vem comigo, eu sei o caminho. Você está num beco sem saída? Você não sabe como resolver o problema no seu casamento? Com seus filhos? Ore. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. E quando você achou que já fez tudo, continue buscando a Deus. Porque é buscando a Deus que você vai encontrar tudo que você precisa para viver uma vida em paz, cheia de alegria, de prosperidade. Porque Ele tem a resposta para tudo. Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim, Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você não é mais seu. Você não é mais de ninguém a não ser dele. Você tem a marca da promessa do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você está sendo estragado para as coisas desse mundo. E Deus quer fazer de você um estandarte para a glória dele. O que é isso, pastor? Um estandarte para a glória dele. Todo mundo vai ver você, mas vai ver ele através da sua vida. Porque uma vida de contemplação, de buscar a Deus, envolve ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. A Bíblia diz, contemple o Senhor como espelho, e a glória de Deus se manifestará através da sua vida. Nós vivemos uma geração de crente opaco, sem cor, sem sabor. Mas nós não. Nós somos o povo que brilha e resplandece a face e a glória de Deus. Porque contemplar ao Senhor como espelho é ver a face de Cristo através da sua vida. Pessoas conseguem identificar Jesus através da sua vida. A sua vida é a expressão da glória de Deus. Sabe, a glória de Deus é o revestimento que veio sobre você toda vez que você se relaciona com a palavra de Deus. A palavra te motiva, te leva a viver coisas que você jamais imaginou que poderia viver. Por quê? Porque você é de Deus e Ele te escolheu. Ainda em Lucas capítulo 12, versículo 7. A Bíblia diz, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, ou não temais, bem mais vale você do que muitos pardais. A Bíblia está dizendo que Deus conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Tá bom, alguns são fáceis de contar, outros são mais difíceis. Mas a verdade é que, qual pai que está aqui, qual mãe, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do seu filho? Eu não sei. Isso é um cuidado ao extremo. Sabe o que isso aqui está escrito na Bíblia? Isso se diz cuidado ao extremo. Deus se preocupa com você ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Isso é cuidado extremo. É alguém que ama. Agora, alguém que sabe isso, não pode te dar vitória sobre uma circunstância. Não pode fazer uma doença desaparecer. Não pode trazer um órgão novo se você está precisando. Talvez você precise de um pulmão, Deus vai te dar. Talvez você precise de um coração, seu coração está ruim. Ele tem uma prateleira cheia de coração, só você pedir, Ele te dá um coração novo. Só que o problema não é que Ele tem e que Ele dá. O problema é você crer. Você tem que crer que Ele pode. Pode. E aí o que acontece? Quando você crê, você se enche de fé. E a fé é o contrário de medo. Não deixe o medo entrar, ainda que ele venha. Rejeite. Traga a palavra de fé no seu coração e saiba que Ele está contigo. A segunda palavra, a primeira, não temas. A segunda palavra que Deus fala em meio à batalha é não desanime. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, não desanime. Não é interessante? O desânimo é um ponto de partida da morte de um cristão, da morte espiritual. O que acontece? Toda vida o diabo vai tentar plantar
sementes de desânimo na sua vida, na sua casa e na sua família. Como? Como que ele faz isso? Trazendo frustrações. Frustrações. Você vai acreditar em pessoas e pessoas vão te deixar. Você vai acreditar em pessoas, pessoas vão te trair. Você vai dedicar a sua vida para as coisas, seja seu emprego, seja seu casamento, e daqui a um pouco você não vai ter as suas expectativas supridas e você vai se frustrar. Pastor, mas como não se frustrar com isso? Quando as suas expectativas estão no Senhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Então ele está dizendo no meio da batalha, pastor, mas parece que eu estou perdendo. Só parece, nem tudo que parece é. Lembre-se da verdade. Existe o fato e existe a verdade. O fato não é a verdade. Quem viu o testemunho do irmão Moacir num domingo nosso aí? Então, um domingo, há domingos atrás, o que era o fato? Ele está com câncer no pulmão. Falei aqui, o câncer no pulmão é um dos mais agressivos que existem. Quantos centímetros eu esqueci? 8 centímetros. Um negócio assustador. Já tinha ido para os ossos, e aí já era. O problema, uma batalha, acabou. Aí ele se tranca no quarto, começa a entrar a depressão. Isso acelera o processo de morte. Sabia disso? Isso acelera o processo de morte, porque ele já decidiu que vai morrer. Mas toda semana, tem uma célula que reúne lá na casa onde ele está. E ele está lá no quarto, e ouvindo os irmãos. Ele não está fazendo nada, mas ele está lá no quarto. Existe uma presença da glória de Deus. Você saiu da sua casa para vir aqui, às vezes sem vontade, sem querer vir, mas só o fato de você estar aqui, tem algo sendo apegado no seu espírito. Ele estava lá semana por semana, e parece que as notícias só pioravam. Mas o Senhor sempre diz, não esqueça, eu tenho um compromisso com o meu povo. E houve um dia que a resposta do verdadeiro médico chegou. Ninguém sabe explicar, porque milagre é assim. Eu não sei o que é que houve. Eu sei que os pulmões dele agora são que nem de jovem. Também que deu câncer, sumiu. E dos ossos, sumiu. E está onde? Foi para o inferno, onde é o lugar dele. O lugar das doenças é no inferno, porque Jesus, ele já morreu numa cruz, e ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E ele deixou aonde isso? Lá no inferno, quando ele desceu. Então, mas o que é isso, pastor? É um posicionamento. Você tem um diagnóstico ruim? Você tem uma situação difícil, que é difícil de enfrentar? Não desanime. Porque o Senhor já te deu a vitória sobre essa circunstância. Mas o que acontece? Nós, muitas vezes, não cremos como nós falamos que cremos. E muitas vezes você vai enfrentar circunstâncias. Eu quero dizer para você, olhe para cá. Se você está enfrentando dias difíceis, alegre-se. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Deus está te promovendo. Deus está te chamando para um novo nível de fé, para você crer e ver o sobrenatural de Deus. Então, quando nós olhamos aqui Deus falando, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, Ele está dizendo, não desanime, continue caminhando, você está no caminho certo. As resistências só vêm para provar que você vai avançar, vai crescer e vai viver o propósito de Deus. Esse dia alguém perguntou, pastor, vários momentos da sua vida aconteceram coisas que eu achei que o senhor ia desistir. E o senhor não desistiu. Qual que é o segredo? Não tem segredo nenhum. Não tem segredo. A única coisa é que eu não sei viver sem o Senhor e sem a igreja. Então, na verdade, isso não é força, é fraqueza. É fraqueza. Alguém fala assim, por que o senhor lê a Bíblia? Não é porque eu sou pastor e sou obrigado, mas é porque eu sei que eu preciso alimentar o meu espírito. Por que você ora? Porque eu preciso ter relacionamento com o Pai, porque Ele me salvou, e Ele tem as palavras de vida eterna para me direcionar nos momentos difíceis da minha vida. Então, quando você entende isso, você vive uma vida se autoanimando através da palavra de Deus. Esse domingo você vem aqui, você sai daqui com uma palavra de fé para enfrentar a semana. Às vezes você chega aqui com dificuldade, com luta, todo mundo tem.
Todo mundo enfrenta. Alguns numa escala maior, outros numa escala menor. Mas a verdade é que quando você ouve uma palavra de fé, você ganha ânimo no seu espírito. Isso é não desanime. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, temos, portanto, 2 Coríntios 5, 6, para vocês anotarem. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto o corpo, estamos ausentes no Senhor, o espírito está conectado. Não tem como Deus separar você. Não tem como separar você de Deus. Entende? Não importa o que você faça. Não importa onde você ande. Pastor, tudo bem se eu estiver na igreja, como o senhor falou, Deus está comigo, mas se eu estiver lá fora, os principados e potestades vão me pegar. O que você precisa entender é que o Salmo 23, ele é uma verdade para os dias de hoje. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temas, pois eu sou contigo. É um Deus que te ama tanto, que ele sai da sua glória para ir para o vale da sombra da morte com você. Você sabe que pessoas que gostam de você, elas vão com você até onde elas não gostam de ir. Já falei para os irmãos aqui, eu tenho 25 mil tipos de raiva de shopping. Eu acho uma coisa mais sem graça da face da terra ir para shopping. Minha esposa e meus filhos amam. Então você vai me ver no shopping muitas vezes, porque eu amo eles. E eu descobri que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não envolve fazer o que você gosta. O amor envolve fazer o que a pessoa amada gosta. Um exemplo disso? Nosso Deus, Ele não fez o que Ele gostava. Ele não gostaria de mandar o seu filho para morrer, mas Ele mandou, porque Ele te ama. E agora o que eu faço? Por amor a Ele, sirva a Ele todos os dias da sua vida. Consagre os seus dias para entregue a sua vida nas mãos do Senhor, verdadeiramente para viver a vontade dEle todos os dias. E saiba que dias difíceis virão, servindo a Deus ou não. Mas o Senhor vai sempre te trazer bom ânimo por meio da palavra. Hoje Ele está te animando aqui. Hoje Ele está trazendo viva esperança no seu coração, ainda que você não perceba. A terceira palavra que Ele diz em meio à batalha: a batalha não é sua. Se a batalha não é sua, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque a batalha, está lá no versículo 15, na parte B. O Senhor está dizendo para Josafá, mas Ele está dizendo para nós hoje. Por que você está preocupado se a batalha não é sua? Ele é o Senhor da guerra. Lembre-se, do Senhor é a guerra. Pastor, mas mesmo as batalhas que eu causei, preste atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, que isso aqui pode ser libertador para a sua vida. É muito fácil você entender que Deus é aquele que está na sua batalha quando o inferno se levanta contra você, quando as circunstâncias se manifestam, quando o seu vizinho fala mal de você, quando o seu patrão te demite, quando coisas ruins acontecem ao seu derredor. É fácil saber assim, o diabo está se levantando e Deus vai me dar vitória. Mas o difícil é quando você é o que erra. Você fez a lambança. Você deu lugar à carne e fez trapalhada. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer. Ainda assim, a batalha é do Senhor. A batalha é dele. Existe uma falsa percepção natural do ser humano de achar que Deus ele vai até uma certa parte com você. E ele fala assim, não, agora você já errou demais, agora não. Agora você se vira, limpa a sua bagunça sozinho. Deus não é assim. Deus está disposto a limpar a sua bagunça. E Ele está disposto a manifestar a glória dEle como fruto do arrependimento. Deus não concorda com o pecado e nem com uma vida de pecado. Amém? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que diante do seu erro, do seu arrependimento, Deus manifesta a glória na sua vida. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Se houver um pingo de arrependimento no seu coração,
Deus não vai desistir de você em momento algum. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. Mas o Senhor diz para nós, a batalha é dele. Josafá estava cercado. Aparentemente era impossível vencer. Deus está dando palavras para Josafá, como está dando para nós hoje. Talvez hoje você não está numa batalha, mas talvez está prestes a entrar. Então Deus está te instruindo o que fazer. O que fazer quando a batalha começar? O que fazer quando eu olhar e não ter para onde correr? Parece que todas as portas se fecharam. Parece que no momento que eu mais precisava, todo mundo virou as costas para mim. Todo mundo me deixou. E agora, pastor, o que vai fazer? Aí você não recebe uma palavra de incentivo. Você não recebe uma palavra de vida de alguém que você aparentemente tinha como um aliado, como alguém que estava alinhado com você, e você faz o quê? Se decepciona. Se você deixar a decepção entrar, raízes de amargura vão entrar no seu coração, e isso vai ser um grande problema na sua vida. Mas então por que isso acontece? Ouça, você é de Deus, e Deus é quem faz isso, para que a única confiança esteja nele. Esteja nele. Não se vislumbre com homens, se vislumbre com Deus. Eu não estou dizendo para você menosprezar, nós temos a cultura da honra. Honrem os homens de Deus, que Deus colocou sobre a sua vida, para te ensinar, para te instruir, para te conduzir no caminho que você deve andar. Mas nunca coloquem esses homens no lugar de Deus, porque só existe um lugar de Deus, e ele não troca esse lugar com ninguém, ele quer exclusividade. Você tem uma forma dentro de você, e essa forma só cabe Deus e mais ninguém. Então a sua e a minha expectativa de vitória completa está nele. Eu falei aqui várias vezes, pessoas vão te prometer muitas coisas. Eu sou pastor, eu estou aqui há 9 anos. Perdi as contas agora. 9 anos esse ano que eu estou aqui nessa cidade. Salvo engano. 9 anos. É 10? Não. Eu cheguei no final de 2015. É isso mesmo, vai fechar 10 então. Vai fechar 10 em novembro. Eu cheguei em novembro de 2015. Eu já ouvi tanta coisa aqui. Teve gente que chegou e falou, pastor, Deus falou que eu vou comprar o prédio da igreja. Conta comigo. Eu vou dar o primeiro prédio da videira aqui. Falei, eu sou fácil para crer. Você para de me prometer coisa. Eu sou homem da fé. Eu falo, amém, aleluia. 2 meses depois o irmão foi embora, nunca mais apareceu. Outra vez apareceu e falou, pastor, eu tenho uma aliança com o Senhor, recebi um novo coração do Pai. Temos uma aliança até a morte, estamos juntos, haja o que houver, haja o que acontecer. Conte comigo, pastor. Até a Cecília riu. Irmãos, cadê aquele irmão que estava aqui, lembra? Ah, sim, pastor, ele foi embora. Por quê? O senhor falou uma coisa que ele não gostou, ele ficou magoado e foi embora. Aliança feita no barro. Cuidado, não fale nada que você não vai conseguir cumprir. Porque você não está falando para mim, você está falando diante de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? O tolo fala sem pensar, o sábio pensa para falar. Eu desconfio, quem chega para mim já fica dizendo, conta comigo, pastor, estamos uma aliança, vamos para lá. Eu falo, amém. Porque eu acredito. Mas você para de me enrolar. Sério, tem gente que fala isso e nem o dízimo consegue entregar na igreja. Que aliança é essa? Que quer que a minha família passe fome, que eu entregue o prédio e que a igreja feche. Glória! Pelo menos um, Jesus, obrigado. Entendeu o que eu estou dizendo? Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque é isso que acontece. O que muita gente não entende, eu não falo isso. Eu deixo essa bomba mais no obreiro Jonas. Ele está mal falado na cidade aí, sabia? Estão falando mal. Esse obreiro aí, ele só fala dinheiro, só pede dinheiro nos cultos. Sim, porque ele que prega a palavra da oferta, ele vai pedir o quê? Mosca? Ele que faz a palavra da oferta. Ele está mal falado. Mas eu vou falar um pouquinho também aqui. Falar mal dele é falar mal de mim. E pasmem, é falar mal de você. Porque nós somos membros de um mesmo corpo, que o cabeça é Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, quando isso acontece, você entende isso. Você precisa entender isso. Porque é isso que eu estou falando mesmo, é o que a Bíblia diz. Do que nós vivemos hoje?
como que nós pagamos essa luz, esse prédio, e tudo que está aqui funcionando? Através de dízimos e ofertas. Como é que a minha família é sustentada? Hoje minha esposa trabalha fora, graças a Deus, ajuda. Hoje a igreja não tem condição de me pagar um salário, me dá uma ajuda. E louvo a Deus por isso. Mas quando todos os irmãos são dizimistas aqui, eles estão mandando uma mensagem para mim, mais do que 10%. Eles estão dizendo, sem falar, pastor, eu estou contigo. Eu acredito nessa obra. Segunda coisa, sua família não vai passar necessidade, porque eu quero ser um canal nessa obra para abençoar a sua vida também. Entendeu? Me dá mais 3 princípios para não ficar parecendo que é uma arma que eu estou querendo te dar um tiro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então fala assim, a batalha não é sua. Nós enfrentamos situações difíceis às vezes? Sim. Mas eu entendo que a batalha não é minha. Todas as situações que nós enfrentamos aqui, sendo elas causadas pelo diabo ou por nós mesmos, eu sei que tem um Deus que trabalha em meu favor. Há 19 anos eu sirvo esse Deus. Sabe quando ele deixou faltar alguma coisa para mim? Nunca. 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 A palavra nunca é muito forte para ser dita, mas nesse requisito eu posso dizer para você, nunca me faltou nada, nem para mim, nem para minha família. Nunca nos faltou nada como igreja. Pode ir de prédio a prédio que nós alugamos aqui. Nenhum proprietário vai dizer assim, ó, ficaram devendo isso aqui. Nada. Por quê? Porque Deus é aquele que trabalha em nosso favor, é aquele que milita a nossa causa. E Ele não nos deixa. Só que eu estou dizendo, esse é o seu Deus. É aquele que luta por você. E que a batalha não é sua, é dele. Quando estamos entendendo, diga amém. A quarta palavra que ele diz é posicione-se. O que é se posicionar? É estar em posição firme. Quando o Senhor vem com a 10ª praga no Egito, ele fala, mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vai passar. Onde não houver o sangue, a morte vai entrar e o primogênito vai morrer. Estejam prontos. Pega a carne do cordeiro, faz churrasco, aleluia, tchê barbaridade. Come dentro de casa. Se a sua família for pequena, convida os vizinhos para comer. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o que acontece? Eles estão lá comendo o churrasco, meia-noite o anjo da morte passa. Tem mais uma direção que Deus dá. Fala assim, ficam com os lombos cingidos e as sandálias nos pés. O que é isso? Estar posicionado. O que é estar posicionado, pastor? É tomar posição. Quem é você nessa terra? Quem é você aqui nessa terra? Filho amado, mas você também faz parte do reino de Deus, que é o reino dos céus aqui na terra. E o que esse reino manifesta? Tudo que há no céu, ele manifesta na terra. Por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso, e seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Esse é um posicionamento daqueles que servem a Deus e entenderam para que foram chamados. Então é um posicionamento. As coisas saíram do controle. O medo bateu. É como eu falei para você, eu estou falando para você aqui, eu não sou super-herói. Esses meses que passaram aqui para trás, foram de muito medo. Essa é a verdade. Mas Deus está conosco. Ele não nos deixa. E ainda que o medo entre, nós precisamos nos posicionar. Várias vezes eu passei confessando, Ele me chamou, Ele me sustenta, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos pregar o evangelho, vamos ganhar famílias, vamos. E o diabo dizia, não vai, acabou, é o fim. E eu dizia, não, esse é o tempo de Deus ampliar o espaço da habitação, é tempo de Deus. Mas parece loucura o que o senhor está falando. Sim, porque as coisas do Espírito parecem loucura para aqueles que não creem. Por isso você precisa entender que você não é dessa terra. Para o povo dessa terra você é louco. Você quer saber se você tem sido um cristão realmente genuíno? As pessoas vão chamar você de louco. Louco, você está dando dinheiro para a igreja? Louco, você está agora, só quer saber de igreja, é culto, é célula, é oração. Agora tem que ir num retiro, um final de semana. Se estão falando sobre você, diga glória a Deus. Porque é o sinal
que você está vivendo a vontade de Deus. Ouça, eu vou dizer para você, se poupar, não é a vontade de Deus. Todo tempo nós somos atacados para nos guardar, já viu? Não, para quê? Vai, muita igreja. Agora tem que ir no curso segunda, no curso terça. Só quer ir para a igreja agora? Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é uma loucura. Viver o evangelho é uma loucura. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, posicione-se. Pastor, está tudo caminhando para eu desistir. Está tudo caminhando para eu voltar para trás. Então eu digo para você, eu tenho uma mensagem para você hoje. Não desista. Não tenha medo. Não desanime. Posicione-se. Você está sobre a rocha, não sobre a areia. Estar sobre a rocha é estar sobre Cristo. Ouça o Senhor na batalha, Ele está falando com você. Essa é a palavra de Deus, diga amém. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, a Bíblia diz: nesse encontro não tereis de pelejar. Espera aí, Senhor, que negócio é esse? Eu estou diante de uma batalha, o exército inimigo é 3 vezes maior do que o meu, e o Senhor está dizendo que eu não vou ter que pelejar? Ele fala assim, toma posição. O que é isso? Fica em posição de batalha. Mas ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos fará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O que ele está dizendo? Fique posicionado. Sabe o que é um posicionar? É um lugar de fé. Eu não sei como vai ser. Eu não sei quando será. Mas eu sei que nós vamos ser uma das maiores igrejas dessa cidade. Eu não sei como Deus vai fazer, mas nós vamos ter uma célula da videira em cada rua dessa cidade. Eu não sei quando vai acontecer e como será, mas eu sei que vai acontecer. O que é isso, pastor? É uma posição de fé. Esse diagnóstico aqui diz que não tem mais chance, mas eu estou posicionado naquele que é o médico dos médicos, e ele pode mudar essa história. Não tem mais saída, não tem mais solução. É verdade? A última palavra não vem do médico, vem do Senhor, que pode todas as coisas, é nele quem eu confio. Louco! A medicina diz louco! Não tem mais esperança, não tem mais saída. Mas os discípulos dizem, para onde iremos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não há esperança fora dele. Não há esperança. Hoje o Senhor te chama para um posicionamento de fé, para crer no que Ele prometeu para você e a sua casa. Nenhum da sua casa vai ficar de fora. Deus tem compromisso com a sua família. E Jesus morreu para salvar a humanidade. Isso inclui a sua família, inclui os seus filhos, inclui aqueles que ainda não estão aqui, mas eles virão. Pastor, mas parece que não. São só fatos. A verdade é que você e a sua casa servirão ao Senhor. A verdade é que Deus, Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Então o que eu devo fazer? Ainda que os ventos e as tempestades venham, fique firme, não desista, permaneça. O que é permanecer? É descansar, é confiar que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas quanto tempo eu estou esperando, pastor, para o meu milagre chegar? Pois é, mas quando ele chegar vai parecer que o tempo foi pouco. Você vai ficar tão feliz e tão alegre, que vai parecer que o espaço de tempo que você esperou foi tão curtinho. Porque é assim que Deus faz com aqueles que creem. O que Jesus disse para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Está aqui o princípio, é a fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé tem a ver com o que não se vê, é trazer a existência. O que mais ele diz aqui?
no meio da batalha de Josafá. Veja, assista o salvamento de Deus. Aqueles que diziam, agora é o fim. Aqueles que diziam, vai morrer. Aqueles que diziam, seu sonho nunca vai se realizar. Aqueles que diziam, agora ele vai parar. Eles vão ver Deus mover na sua direção. Só porque você permaneceu, só porque você decidiu crer contra as circunstâncias. Foi assim na vida de Abraão. Ele creu quando não havia nenhuma esperança. Ele só tinha uma palavra. E ele permaneceu nela. A palavra é o fundamento, é a rocha. A palavra é tudo, tudo. Se você tem uma palavra de Deus, não mude a sua direção. Continue crendo, a sua fé vai definir o seu futuro. E você vai ver o salvamento de Deus na sua direção. Você vai ver a glória de Deus se manifestar. E o que acontece aqui no meio dessa batalha? Deus manda eles irem em direção ao exército inimigo. Deus está dizendo, enfrente o seu problema. Sai dessa camisa de força que te prende na angústia, no medo, na incredulidade, nas limitações, nas fraquezas. Tire essa camisa de força e posicione-se para a batalha. Porque você não vai brigar. Você vai só contemplar a vitória do Senhor em seu favor. E aí o que acontece aqui? Deus causa um alvoroço no meio do exército inimigo. E eles começam a matar uns aos outros do mesmo exército. Quando Josafá e os seus chegam, só tem cadáveres. Todos os exércitos se mataram uns aos outros. E sabe o que acontece depois que morre o inimigo? O exército vencedor recebe os despojos de batalha. Sabe por que os inimigos eram muito maior? Porque Deus queria abençoar Josafá. Sabe, quanto maior for a sua guerra, maior é os despojos de Deus para você. Quanto maior for a batalha, maior é a bênção de Deus na sua direção. Pastor, ninguém vive como eu vivo, é uma batalha atrás da outra, parece que não termina. Deus quer te abençoar e muito, porque é Ele quem vence as suas batalhas. Enfrente o seu inimigo com confiança. É a última palavra que Ele diz. Não fuja. Crentes muitas vezes diante de problemas, eles fogem. Eles vão embora, eles não enfrentam a batalha. Muitas vezes pessoas são confrontadas. Eu não sou alguém perfeito e nunca você. E você também não. Mas Deus, aprove a Deus que eu seja o seu pastor. Então eu não vou falar coisas que te agradem. Aqueles que eu tenho mais liberdade, eu falo o que precisa ser falado. Depende da idade espiritual, porque tem que ser sábio também. Você não fala qualquer coisa para todo mundo. Mas tem pessoas que precisam ouvir. E tem pessoas que querem ouvir. Eu sou assim. Tem pessoas que falam, pastor, o senhor tem liberdade de falar o que o senhor quiser na minha vida. Tem certeza? Por quê? Porque eu vou falar. E isso às vezes pode ocasionar que a pessoa vai sair da igreja, vai embora. Porque quando as pessoas falam, pode falar o que o senhor quiser, às vezes elas não estão falando isso. Porque dar liberdade é estar disposto a ouvir qualquer coisa. Hoje eu estou aqui, comecei falando sobre a ausência de muitos irmãos no culto. É chato ter que falar isso, não é? Ainda mais de irmão velho. Tem irmão aqui que tem tiranossauro rex na fé. E ainda consegue faltar culto no domingo. Vai dizer que não é chato ficar ensinando toda a vida assim. É chato ou não é? É chato. Se coloque-se no meu lugar. Eu sou um pastor. Estou aqui há 9 anos dedicando a minha vida para o ministério, para ensinar pessoas para reinar com Jesus. Entre trancos e barrancos, tropeços e levantes, guerras e batalhas. Mas se eu não falar, quem vai falar? Então que as pedras sejam jogadas em mim. Mas eu não vou deixar de falar. Por quê? Porque eu não quero uma igreja de anões na fé. Eu quero uma igreja de leões na fé.
Sabe, pessoas que olham e sempre tem uma palavra de fé. Deus, Ele te deu autoridade. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Deus, Ele deu autoridade para você. A Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Para que essa autoridade foi dada, pastor? Para fazer discípulos. Ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é uma coisa. Ganhar gente para Jesus é o pontapé inicial para gerar discípulos. Agora eu quero dizer para você, o que Deus nos chamou para fazer é gerar discípulos. E gerar discípulos é ensinar o caminho da verdade. Sério, eu vou dizer para você. Você pode estar pensando assim: pastor, então essa é uma igreja só de discípulos, se eu não quiser ser discípulo eu não posso vir aqui? Não, não, não. Você pode vir aqui, você é muito bem-vindo. Mas se você quiser ouvir a verdade de Deus, você tem que se colocar para ser treinado. Aqui você ouve uma verdade. Eu estou pregando o evangelho para você. Não é uma coisa que eu inventei, não estou mandando recado para ninguém, a não ser o recado do culto. O recado do culto eu mandei: fala na célula lá, irmão. Você quer ajudar nós a ganhar essa cidade? Só vai no culto pelo menos. Por quê? Porque aqui nós somos fortalecidos. Mas aqui eu estou anunciando a verdade do evangelho. Quando você recebe a palavra, você é nutrido. E Deus quer fazer de você um cristão vencedor. Porque é esse povo que Ele está vindo buscar antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, no primeiro arrebatamento. E a palavra de Deus diz assim, em Isaías 55:11, para encerrar: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Isaías 55:11. Você sabia que existem mais de 7.000 promessas de Deus em toda a Bíblia? E que quando o Senhor fala conosco, a sua palavra não pode voltar vazia? Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito. Sério? Existem pessoas que estão me ouvindo hoje aqui nessa noite e que Deus tem um plano na sua vida maior do que você pode imaginar. Mas existem resistências que às vezes tentam te tirar o foco. O mundo tem muita distração. Batalhas se levantam contra nós. Tem uma palavra de Deus para ti. Ainda que existem batalhas que estão se levantando nesses últimos dias contra ti, o único motivo é porque tu te posicionou como nunca antes para servir o reino de Deus. Mas hoje o Senhor, Ele entra com um livramento nessa batalha. As pessoas vão ver a glória de Deus através da tua vida, porque houve mudança na tua vida. Houve mudança. Dentro de ti tem um coração que queima para fazer a vontade de Deus. Deus, Ele tem visto as vezes que tu tem chorado diante dos louvores e da palavra dEle. Ele vai te usar. Ainda que haja resistência contra ti, Deus está dizendo hoje para ti: não para. Não para, não desista. Talvez não era nem para te estar nesse culto hoje. Mas tu venceu, mais uma vez. O Senhor é aquele que te sustenta, não esquece disso. Deus vai fazer uma obra através da tua vida muito grande. Porque Ele te escolheu na tua simplicidade. Mas não desista, mesmo que o vento seja contrário. Mesmo que a correnteza seja contrária. Deus te chamou para andar na contramão desse mundo. Porque é assim que Deus faz. Quando nós nos posicionamos para viver a vontade de Deus, o mundo se levanta contra nós. Mas eu quero dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus não vai cair por terra. Por quê? Porque ela vai se cumprir. Deus tem um plano, Antônio, sobre toda a tua família. Por mais que as lutas sejam grandes, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita na tua casa. E Ele trabalha no coração dos teus. Por mais que seja difícil, Deus tem visto que muitas vezes tu tem te arrastado para buscar Ele. Muitas vezes tem sido difícil,
mas tem um coração dentro de ti que clama para viver o propósito de Deus. E Deus tem um compromisso. Eu ouço o Espírito de Deus falando hoje ao teu respeito. Deus tem um compromisso com a tua casa, porque tu tem compromisso com a casa dele. Deus tem um compromisso com a tua casa, porque tu tem te posicionado, mesmo às vezes cansado, sem força e até mesmo sem vontade. Tu tens se posicionado para servir a Deus. Esses são os valentes de Deus. São aqueles que negam a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Deus nos chama para algo que é sobrenatural. Ouça, não se compare com ninguém, porque não se compare, que você é único para Deus. Eu sei que às vezes você fica olhando para o lado e você tem uma visão daquilo que você não está vivendo hoje, e às vezes pode vir um ponto de interrogação: por que isso? Você é único para Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida é diferente do que Ele vai fazer na vida dos outros. Se prepara. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, e todos vão ver. Todos vão ver. Ele vai colocar na frente de todos, para que as pessoas possam ver que confiar em Deus ainda é a melhor opção. Porque quando parece que tudo está acabado, eu vejo que algumas coisas vão começar a mudar em direção da vida de vocês. Circunstância, Deus já começou a mover circunstância. Tem algo que já começou a ser movido. Eu sinto o Espírito de Deus dizendo a respeito de vocês dois, eu, Gilberto e a Silvana: a história ainda não acabou. O ponto final está na mão dele. Ele que tem a caneta. Ele que decide quando acaba, quando termina. E a história de vocês ainda não acabou, porque a história de vocês vai ser uma história de sucesso. Ainda que possam rir hoje, mas Deus vai mudar a história. Deus vai dar conexões e abrir portas, e circunstâncias vão mudar. Só permaneçam, continue crendo, mesmo sem sentir, mesmo contra as circunstâncias, mesmo quando parece que nada vai dar certo. Deus já tem dado sinais, e Ele vai dar muito mais sinais para mostrar que as coisas vão começar a mudar. Pastor, basta o quê? Basta crer. O sinal é crer. Quando você está prestes a experimentar de uma vitória de Deus, você vai ser testado. Oh meu Deus, por que tem irmãos que não entendem isso? Deus está prestes a levantá-los. Deus está prestes a fazer uma reviravolta na vida deles. Aí Deus vem e testa, e eles são reprovados. Tem crente que vive uma vida assim a vida inteira, uma vida de milindre, uma vida de ego, uma vida de alma, e não entende o agir de Deus. Ouça, eu quero dizer para você, o que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém. Se você tem um chamado de Deus, ninguém vai impedir você de cumprir o chamado, porque é Deus é quem faz. É Deus, não sou eu, não é o seu líder, é Deus. Agora você precisa estar posicionado na hora certa, no lugar certo. Sabe o que eu sinto? Ah, meu Deus do céu. Eu sinto que tem irmãos que deveriam estar aqui hoje. Meu Deus do céu, como é ruim não estar na hora certa, no lugar certo. Eu sinto que tinha mais coisas para ser liberada hoje aqui. Mas às vezes quando você para, você perde a conexão. Quando você olha para você mesmo, você perde o foco. Eu quero encerrar. Mas antes eu quero ainda liberar uma palavra sobre a vida do Mateus e da Manuela. Vai ser diferente o que vai acontecer. Esqueça as coisas que passaram, o tempo que passou. Não precisa ter medo. Não fique preocupado. Deus está dizendo, sou eu quem levanto. Quando eu levanto, não é o homem que levanta. E quando eu levanto, eu capacito. Ainda que o frio na barriga e as perguntas de como vai ser possam surgir,
Senhor diz assim: eu escolho, eu separo e eu capacito. Há uma autoridade de hoje à noite está sendo liberada sobre a vida de vocês. É como se o Senhor estivesse botando uma tenaz de fogo sobre a boca de vocês, em que a autoridade de Deus virá no falar, ela se manifesta no falar. Essa célula vai ser muito frutífera. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não precisa temer, existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de edificação, um tempo de comunhão e um tempo de frutificação. Mas eu estou com vocês em todos os momentos, porque fui eu que chamei e eu capacito. E para isso uma nova unção está sendo estabelecida hoje, sobre a vida de vocês, sobre aquilo que Deus vai fazer. Não se preocupe, não temem, não tenham medo, se prepare para o que virá. Deus é assim, Deus chama e capacita, você só precisa crer. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Podemos saber que o Senhor está falando aos corações através da Tua palavra que foi liberada nessa noite. O Senhor não me deixou falar nada hoje no momento profético, porque o Senhor falou hoje que o melhor ia ficar para o final. O melhor ia ser o fim das coisas do que o começo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos. É tempo de ativação espiritual, para níveis mais profundos, para que o Senhor possa despertar o desejo para coisas, para obras maiores, maiores que são além da mentalidade humana, da força natural. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam, que creem no Senhor. Eu vejo o Senhor dizendo: se prepara para um tempo de grande colheita. Não desanimem, não olhem para a circunstância. Tarabaixo e decai, berebreço de biota, laste que birro, taramanduia sei de blevatata rabaxé. Não olhem para a circunstância. Não olhem para a direita, nem para a esquerda. Prossiga para o alvo, o foco. Há um prêmio da soberana vocação de Deus para aqueles que permanecem no centro da vontade do Senhor. Nós cremos, amado Rei, Tu estás conosco. Da tempestade, Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, em todo tempo Tu me guardas. Creia, 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 creia nessa verdade. Deus te chamou para dias gloriosos que estão por vir, e a sua fé, o seu posicionamento vão te levar para viver esse propósito. Erga a sua mão. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Bem-vinda, bem-vindo à melhor semana da sua vida. Eu profetizo que essa semana portas vão se abrir, muralhas vão cair, resistências vão ser quebradas. Deus te favorecerá, Deus manifestará a glória dele na sua casa, em meio à sua família, e você verá o favor de Deus sobre você. Notícias boas vão bater na sua porta. Se prepare para viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos.
Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare sobre uma semana de vitória. Os jovens que estão aqui, atenção, os jovens que estão aqui, se a sua mãe não veio no culto, passe ali com os irmãos da portaria para levar uma rosa para ela. Você vai chegar em casa com uma rosa para sua mãe hoje, amém? E a cantina também está funcionando, o hambúrguer hoje lá. Não esqueça de pegar o seu hambúrguer e abençoar a cantina também. Tem uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco no nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de compartilhar, de se inscrever e deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, que Deus te favoreça em tudo, em nome de Jesus.